Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Usinagem Sem Segredo com o professor Neymar. Nós estamos na quinta e última parte da série de torneamento, né? Os vídeos sobre a tecnologia de torneamentos. Nós vimos as operações, as principais, né? Os tipos de ferramentas, tá? O cinematismo da máquina. Agora nós vamos conversar um pouco mais sobre o tipo de ferramenta que a gente pode utilizar, no caso, o metal duro, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, pastilha de metal duro, né? Ela oferece diversas condições, né? Tem muitas características assim que são positivas para uma usinagem, né? No caso, ela tem elevada resistência mecânica, né? Ela suporta altas temperaturas de corte, o baixo custo de reposição, então a intercambiabilidade é muito mais fácil. Então hoje está tudo padronizado, esse que é o bacana, tá? E ela também dispensa reafiação. Salvo que tem algumas empresas que utilizam a reafiação, mas para usinar peças do tipo desbaste, tá? Então utilizam mais para esses casos aí, tá? Bem, então, o metal duro ele é dividido nessas classes, né? A classe P, classe M, classe K, classe N, classe S e a classe H. Então, nessa direçãozinha que a gente está observando aí, então, vamos observar a coluna P, onde que está relacionado ao aço. Então, quanto menor o número, né, vai aumentando a dureza do inserto, ok? E as classes nas direções da P para H, ela vai aumentando a tenacidade, ok? Então ela tem maior resistência a choques, essas coisas. Então, no caso, ela é mais elaborada, ela tem mais camadas, então ela é bem diferente a composição dos materiais, tá? Então, só para vocês entenderem que tem uma característica para cada tipo de material, tem uma aplicação das séries aqui dos códigos da classe dos insertos, tá bom? A codificação ISO dos insertos ela está identificada de acordo com os códigos que vem escrito lá na caixinha do inserto para poder identificá-los. Então, ó, no primeiro caractere aqui, que está representado pela letra C, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer sobre a geometria do inserto. No segundo caractere, ele se refere ao ângulo de folga da ferramenta, tá? Do inserto. O terceiro, ele significa que ele está relacionado à tolerância de fabricação do material. Tá? No quarto caractere, é a característica do inserto. Tá? O 12, ali, que é aquele outro número, significa o tamanho do inserto. Então, tem diversos tamanhos, ele vai estar codificado ali. No caso ali, 12 milímetros. Tá? O 4, que ele está representado ali no sexto caractere, é a espessura do inserto. Ou seja, o inserto ali ele tem 4 milímetros. E esse próximo caractere, que ele está representado como 8, ele significa o raio do inserto, ou seja, nesse caso ele é um raio de 0,8, tá? É 8 décimos de raio. E aqui, ó, o RN ele significa o tipo de quebra-cavaco, né? Se ele é um quebra-cavaco positivo, negativo, se é trás, se é dos dois lados, se é só de um lado do inserto, tá? Ok? Então é relacionado ao tipo de quebra-cavaco. Esse último caractere, que é o KC9125, ele significa a classe do inserto. Tá bom? Muito bem. O formato do inserto, tá, pessoal? Ele depende muito do tipo da aplicação, né? Então o R do redondo ele tem muita resistência mecânica, né? Então, de acordo com a setinha ali que está indicando, né? E para baixo, ali, a seta de baixo, ele está indicando que ele tem a tendência mais a lascar. Então ele é mais fragilizado, né? Então, comparando o redondo com o V, né? O R com o V, você percebe que ele é bem pontudo, tem menos material, né? E numa usinagem assim, com muita pressão de corte em cima, ele pode estourar a ferramenta, ok? Muito bem. Então, os insertos de metal duro, pessoal, ele tem um aumento da chance de lascar ou quebrar, então, de acordo com o seu tamanho e o seu formato, ok? Então, vamos lá. Só.
Fazendo uma comparação em termos de acabamento, fatores que afetam realmente a escolha de um inserto, então, se você quer ter um bom acabamento, a gente tem que usar esse do tipo losangular, né? Que é 35 graus aí de ângulo de ponta, né? O redondo, o que acontece? Olha só, ele vibra porque a área de contato dele é muito grande. Então ele acaba causando esse inconveniente na usinagem. E o de 35 graus ele tem menos atrito, então ele garante uma melhor usinabilidade, se comparado com o redondo. Tá? Então, ó, os fatores que afetam. Então, aqui está listado uma tabelinha, tá? Então, tem desbaste pesado. Pode ver que o redondo ele está como bem conceituado, ok? E aqui também, pessoal, podemos ver que o de 35 ele atende muito bem para acabamento, torneamento e faceamento, né? Perfilamento, versatilidade operacional, ou seja, você vai usinar cantos, vai facear, vai tornear externo, né? A potência nesse caso é limitada, a tendência à vibração, né, ele é melhor para isso, nesse caso, tá? E o R ele não está nem cotado nessas outras, né, nessas situações, ok? E para corte interrompido, onde que a usinagem é bem severa, o redondo ele vai bem. E o losangular aqui, o rômbico, ele não tem nem aparece na característica, tá? Então, melhor recomendação. Olha só as diferenças, né? Ok? Então, uma ferramenta que ela é bem aceitável é essa aqui de 80, né? Que ela aceita em quase todos os quesitos, né? A triangular e essa aqui de 80. Muito bem. Olha só, turma. Então, agora lá no segundo caractere, o ângulo de folga, então nós temos aí diversos ângulos, né? A letra A é 3 graus, letra B 5 graus, né? 7 graus na C, 20 graus na E, 0 graus, né, na N e 11 graus na P. Então, a gente vendo lá no tipo das ferramentas, então é essa letra que a gente deve usar. Então, no caso, essa ferramenta que está o código aqui acima, era uma ferramenta de 0 graus, tá? De ângulo de folga. Se eu quisesse, por exemplo, um ângulo de 5 graus, ele teria que ser TBMG, tá? Muito bem. Agora, a questão de tolerância, da questão em termos de rugosidade, né, que eu posso aplicar lá, o quanto que ela pode afetar lá na questão da fabricação, né, do torneamento, tá? Então, eu posso colocar uma série ou não, né? Então, tolerância M e tolerância U. Então, eu posso escolher entre essas duas, qual que é a que melhor se encaixa na minha característica da usinagem, tá? Agora na letra G, a gente percebe aqui o tipo de quebra-cavaco. Então, lembra que eu falei que ele pode ter atrás, em cima, só de um lado? É isso aí que vai depender da característica, tá? Então, ó, das classes P, R, S, né, o que está aqui do lado, né? Ele tá já os códigos tudo certo. Então, se eu quiser, por exemplo, uma que ela usa todos os lados, né? Eu vou pela letra G. Essa é a melhor, por quê? Porque eu consigo aproveitar mais arestas de corte, né? Agora, no caso, quer ver? Vamos pegar o caso aqui da T. Da T, da M, da H, eu só posso usar só um lado do inserto, tá? Muito bem. E aqui, ó, tamanho da aresta de corte. Então, a aresta de corte, né, ela está relacionada aqui, né, às distâncias, né, então a de 6,35 1/4, 9,52 é 3/8, e assim vai, de acordo com o AP que eu preciso usinar num determinado material. Por exemplo, se eu for fazer um desbaste, quanto maior a AP, melhor, tá? Quanto melhor aproveitamento em termos de profundidade, melhor. Agora, se for um caso de acabamento, eu não preciso ter um AP tão grande. Então, a ferramenta, no caso, o inserto, ele pode ser pequeno. Então, não é interessante pegar um inserto grande para fazer um acabamento. Tá? Muito bem. A gente olhando na tabela, tem as espessuras lá nesses tamanhos aí, 3,18, né? No caso do TNG
TNMG 43, 3 de espessura, 3.18, né? E o outro aqui, ó, que é o CPGM 16T3. Então, nesse T3 no código é quase 4 milímetros de espessura, tá? Muito legal. E é isso aí. Raio de ponta, esse também é muito interessante, tá, gente? Esse também vai dar aquela característica da rugosidade da ferramenta. Então, no caso aqui, ó, ele tem um TNG nesse código, né, 432, então ele tem um raio de 2, tá? Raio de ponta 2. E o outro aqui, o TNG 08, ele tem raio de ponta 08, tá? Então aqui nessa outra setinha aí que ele está apontado para 12, significa que o raio é 1.2, tá? O de cima, nesse código TNMG, ele 220408 significa 0.8 de raio, né? De milímetro. Agora a codificação do porta-ferramenta, pessoal, ele está dessa seguinte forma, tá? Então, na letra M, né, no primeiro caractere, é o sistema de fixação do inserto. O C é o formato do inserto. O L é o ângulo de posição da ferramenta, né, do inserto que ele vai ficar. A letra N ali, ele está relacionado ao ângulo de folga. Tá? O L ele é o sentido de corte, tá? Que no caso ali está left, que é a esquerda, e tem o right, que é a direita. O 25 é a altura do porta-ferramentas, então o porta-ferramenta ele tem 25 milímetros. E de largura, né? O nosso porta-ferramentas ele tem 25 também, então é um porta-ferramentas do tipo 25-25, tá? O comprimento do porta-ferramentas também que é a classe M, e finalizando aí o 12, que é o tamanho do inserto, né? Então, um inserto com 12 milímetros, né, de comprimento, tá bom? E aí tá a figurinha dos portas ferramentas, né? Como a gente pode ver aí, né? Tem o rômbico, né, que é o losangular, triangular, redondo, e aquele losangular, mas de forma regular, tá? Então, olha só, o ângulo das ferramentas. Então, a ferramenta quadrada, a característica dela é de 90 graus, tá? Então, ele, como são 4 lados, é 90 graus. Aquela rômbica, né, que é a losangular, essa é uma das mais utilizadas porque esse ângulo ele favorece muito para uma usinagem mediana, tá? Então, ela tem uma boa classe de ferramenta. Hein? A triangular, ela também, ela tem uma ótima, oferece até uma ótima resistência, né? E com uma vantagem de 90 graus, né? Que eu tenho o ângulo de posição mais favorável, tá? E essa de 35 graus, ela angular, ela é mais para acabamento. Então, se você comparar a de 55 que está acima dela com a de 35, você percebe no visual que ela tem maior resistência mecânica quanto a de 35, né? Então a 35 ela fica com a ponta mais frágil, né? Menos material. E uma outra coisa importante, pessoal, que num porta-ferramenta, ele não é só colocar o inserto, ele existe ainda o assento do inserto, né? E que normalmente ele é de aço ali, retificado, para ter um bom assentamento, para oferecer uma boa limpeza também, tá? E as ferramentas para torneamento, ela tem ferramenta para esquerda, né? Ou seja, ela corta da esquerda para a direita. E também temos a ferramenta direita, que ela corta da direita para a esquerda. Então tem máquinas que ela tem torre traseira, tem torre dianteira e tem máquinas que trabalham com a ferramenta de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Tá? Então aí o cara tem que inverter também a posição do giro da placa. Se ele vai rodar sentido horário ou anti-horário. Então depende da operação. Então tem que tomar muito cuidado na hora da seleção da ferramenta. Tá? Então, é a mesma coisa a ferramenta de metal duro com relação ao de aço rápido, quando a gente usa nas máquinas convencionais, elas são bem parecidas, né? Porém com a vantagem, né? Como nós temos aqui a ferramenta de chanfrar, facear, tem recartilho, mandrilhar, né? Porta-ferramenta, enroscar, elas são bem parecidas. Porém, a substituição da ponta ela é muito facilitada, porque se quebra uma ponta, você só vira o inserto, se ele não danificou muito, só vira, ou se ele quebrou inteiro, põe outro.
Agora já numa de aço rápido você já tem que reafiar, então já leva mais tempo, já demanda mais um serviço, né, que é o serviço de reafiação, e a mão de obra é cara, né, não é barata, tá? Por conta do maquinário e o profissional que trabalha. Ok? E ainda sobre os parâmetros de corte, que é muito importante na questão da ferramenta de metal duro, né? Uma coisa é a gente identificar a velocidade de corte, né? Então a velocidade de corte é em função do avanço, da rotação, né? O avanço F, rotação N, né? Aí eu consigo o valor de VF. Então esse em um torno, né? O movimento primário do corte é rotativo e é transmitido através da peça do eixo árvore. Então a peça é presa na placa do torno e por sua vez ela é fixada ao eixo árvore da máquina. Então é muito importante esses movimentos aí para você poder entender a questão do parâmetro de corte, tá bom?